Olá, eu sou o professor Gilson Fernandes e eu sou professor de informática da loja do concurseiro. Eu estou acompanhando vocês aí no módulo abordando o assunto informática para concursos públicos, visando justamente os principais editais que estão em vigência no mercado e os editais que nós estamos esperando, aguardando o seu lançamento. Durante o nosso módulo de informática, a gente já abordou assuntos como rede de computadores, internet, as seguranças da informação, e hoje o nosso assunto é sistema operacional. Tá? A gente, te dando noções de software lá atrás, eu falei para você que um sistema operacional é um tipo de software básico. A função de um sistema operacional é servir de plataforma para as aplicações poderem rodar. Os aplicativos rodam na estrutura de um sistema operacional justamente aproveitando os seus recursos. O sistema operacional cede recursos para os aplicativos poderem rodar. Recursos como impressão, manipulação de área de transferência, alteração de fonte, tudo isso quem faz é um sistema operacional. Só que a gente já viu isso lá atrás, mas se aprofundando mais em sistema operacional, você tem que entender o seguinte: um sistema operacional é um tipo de software que ele é constituído por algumas partes. Um sistema operacional ele é composto por uma camada mais externa, que nós vamos chamar de aplicativos. É justamente nessa camada que você vai encontrar todos os aplicativos que o usuário trabalha no computador. Você, quando está trabalhando na sua máquina, você não trabalha no sistema operacional. Você trabalha justamente nessa camada aqui, que nós chamamos de aplicativos. Por exemplo, você edita textos no Windows? Não, né? Você edita textos no Word. O Word está nessa camada. Você navega na internet no Windows? Também não. Você navega na internet usando o Chrome, usando o Firefox, o Internet Explorer. Eles estão justamente nessa camada aqui. Então, essa camada mais externa, ela é formada pela camada de aplicativos, que é a camada em que o usuário vai trabalhar no seu computador. Só que o sistema operacional, ele é composto por uma camada mais interna, que nós chamamos de kernel. O que é o kernel do sistema operacional? O kernel é o coração do sistema operacional, tá? É o kernel responsável por fazer com que tudo no teu hardware consiga se comunicar, tudo no teu computador consiga interagir com as suas tecnologias. Você não percebe o funcionamento do kernel porque você está aqui trabalhando na camada de aplicativos. Mas enquanto você está aqui nessa camada, o kernel está que nem um doido lá dentro, justamente o que? Administrando a execução dos programas em sua sequência, já alocando espaços na memória RAM, administrando as funções de entrada de informação do dispositivo de entrada, encaminhando informações para os dispositivos de saída, entregando informações quando o processador requer alguma informação para efetuar processamento. Então ele fica que nem um doido dentro da tua máquina, trabalhando e gerenciando todos os recursos, tá? Para você entender legal o kernel de um sistema operacional, você entende o seguinte: é como se o kernel fosse o motor de um sistema operacional. Eu costumo fazer uma analogia do sistema operacional com os carros. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, você não verifica quais são os tipos de acessórios que esse carro tem? Por exemplo, esse carro tem teto solar, ar-condicionado, freio ABS, airbag, teto solar, vidro elétrico, trava elétrica. São vários acessórios que os carros hoje trazem. Mas a grande questão é a seguinte: tudo isso funciona sem o motor do carro? Não, né? Então imagina a mesma coisa. É como se esses acessórios do carro fossem justamente essa camada externa aqui dos aplicativos. Mas quem é que vai botar tudo isso aqui para funcionar? Justamente o motor. Ainda mantendo a analogia justamente do automóvel, você não pode pegar o motor de um carro e colocar em outro carro para ele funcionar e ele não roda. Você não troca motores de carro, consegue até colocar motor de um tipo mais potente em outro carro menos potente. Assim como você pode fazer isso no carro, você pode fazer isso também no sistema operacional. É possível colocar motores kernel de sistemas operacionais gerenciando camadas de aplicativos. Só para você ter uma ideia, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de sistema operacional Linux, a gente fala do kernel. Linux é o coração do sistema.
E existem as várias camadas de aplicativos que você vai usar para poder realizar as tarefas na tua máquina. Então, o kernel é o coração, é o motor do teu sistema operacional. Só que além dessa camada de aplicativos e a camada formada pelo kernel, um sistema operacional ele também possui uma outra camada que é composta justamente pelo shell. O que é o shell de um sistema operacional? O shell é justamente o interpretador de comandos. Entende o seguinte, em sistemas operacionais, como é o caso do Linux e também o próprio Windows, o Linux te oferece o que a gente chama de painel, tá? Um console de comandos. Esse console é muito parecido com esse aqui. Nesse console, você pode trabalhar no sistema operacional digitando comandos. Você dá instruções para o sistema operacional realizar tarefas para você através de comandos. E o sistema operacional responde tudo que você está mandando para você, realizando para você, também em forma de texto. Então, você dá ordens, comandos para o sistema em forma de texto e o computador se comunica com você em forma de texto. A grande questão é a seguinte, é que o computador ele não entende a nossa língua. Um computador ele não fala português, inglês, francês, ele não entende o nosso idioma. O computador ele tem uma linguagem própria dele, que é a linguagem de máquina. Só que os comandos que você digita aqui no shell, tá? Eles são termos literais ou acrônimos em inglês. Se o computador não entende o que a gente fala, como é que ele consegue executar o que você está mandando? É porque o shell, tá? Que é justamente um software de um sistema que nós chamamos de bash. Então, o shell, ele vai traduzir o que você digita no comando para a linguagem de máquina. Exemplo, se você está trabalhando, digamos, no sistema operacional Linux, você digita aqui no teu prompt de comando mkdir e dá um nome. O que você está dizendo para o sistema operacional? Olha, meu irmão, cria um diretório para mim. Só que mkdir mais o nome do diretório que você quer criar, está na nossa linguagem. Teu computador não entende isso. O que o shell faz? Pega esse comando que você acabou de dar, traduz ele para a linguagem de máquina. Aí o teu sistema entende. Nossa, eu tenho que criar um diretório para esse cara com o nome que ele está solicitando. Ele vai lá e cria o diretório para você. E retorna a resposta. Olha, mano, o diretório foi criado com sucesso. Só que ele responde isso para você em linguagem de máquina. Tu entende linguagem de máquina? Não, né? O shell vai pegar isso da linguagem de máquina, vai traduzir para a linguagem do ser humano, aí você consegue entender o que ele fez para você. Tá claro? Então, essa parte aqui de comandos do teu sistema operacional, você chama de shell. Só que o shell, no teu sistema operacional, ele também é responsável por ajudar o teu sistema a executar os scripts. O que é um script? Script é um tipo de programação que, para ser executado por um sistema, ele não precisa ser compilado, tá? A compilação é quando você pega todo o código-fonte de um programa e traduz ele todinho para a linguagem de máquina. Pega aquele bloco, tá? E traduz tudo aquilo de linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, para a linguagem de baixo nível. Só que existem algumas linguagens, como é o caso da própria linguagem Java, que ele não precisa compilar. Porque esse código não precisa ser compilado, porque quem vai executar esse código não é o processador. Quem vai executar esse código é um programa. Por exemplo, existem algumas aplicações que rodam na web, nas páginas da web, que elas são formadas de scripts. Tem linguagem Java envolvida ali, por exemplo. Você digita um determinado comando, todo esse código ele não é compilado, porque quem vai executar isso não é o processador, é o browser que você está usando. Quando o browser executar essa linguagem sem a compilação necessária para o computador entender essa linguagem, nós vamos chamar isso de script. E é justamente o shell do teu sistema operacional que vai ajudar o teu sistema na interpretação dos scripts. Então presta bem atenção. O teu sistema operacional ele é composto por essas três camadas. Essa camada de interação com o usuário mais externa que nós chamamos de aplicativos. Essa camada aqui interna, kernel, do inglês centro, âmago, que vai administrar todo o seu sistema, e o shell que vai permitir com que você consiga conversar com o seu computador através da nossa linguagem. Ele vai traduzir isso para a linguagem de máquina, ok? Agora, presta bem atenção no seguinte, tá?
A nossa aula, o tema da nossa aula hoje é justamente o sistema operacional GNU Linux. Gilson, o que é isso? Eu conheço como Linux. Não esquenta a tua cabeça que daqui a pouquinho eu vou te explicar o que é isso aqui, tá? O GNU. Na realidade, o nome do sistema operacional é GNU Linux. Daqui a pouco tu vais entender isso melhor. Preste bem atenção. O sistema operacional Linux, ele tem algumas características no mercado que você vai ter que observar. Quais são? Principalmente para fazer a tua prova. Toma muito cuidado que essas características são muito cobradas em prova de concurso público quando o assunto Linux ele é evidenciado. Quais são as características do sistema operacional Linux? O sistema operacional Linux, ele não tem uma empresa responsável por desenvolver o Linux. O Linux ele é desenvolvido no mundo todo por fundações. Existem fundações de software livre responsáveis por algumas distros de Linux. Gilson, o que é distro? São as distribuições. Também vamos abordar isso daqui a pouco. Então, não existe uma empresa específica responsável por desenvolvimento de Linux. Gilson, peraí, eu ouvi dizer que a IBM trabalha com Linux. Sim, algumas empresas adotaram a plataforma do Linux como base de estrutura para os seus aplicativos e gerenciamento de seus sistemas, como é o caso do Linux Server para os servidores de grande porte de grandes empresas, como é o caso, por exemplo, a IBM. A IBM é uma das maiores desenvolvedoras de distro de Linux do mundo, a HP também, tá? Algumas empresas, como é o caso da NASA, a LucasArts, esses estúdios de cinema norte-americanos, eles usam a plataforma do Linux. Por exemplo, o filme Star Wars, do George Lucas, os computadores deles são gerenciados pela estrutura de Linux. O filme Titanic, dos estúdios norte-americanos de cinema, todos aqueles efeitos foram feitos usando Linux. Então, as empresas adotam Linux, tá? Desenvolvem sistemas para rodar na plataforma do Linux. Mas não existem empresas desenvolvendo Linux. Quem desenvolve Linux no mundo todo, as distros, são justamente criadas por fundações no planeta todo. Daqui a pouco também tu vais entender isso melhor. Mas só entende por enquanto o seguinte. O Linux ele é produzido por fundações do projeto GNU, tá? O Linux, ele é um software livre. Software livre, ele é aquele tipo de software que você tem acesso ao código-fonte dele e geralmente você não paga para usar isso. Ele, inclusive, no mercado, ele é chamado de open source, código aberto. Olha, qualquer um pode abrir o código-fonte do Linux. Qualquer um pode estudar como o Linux é feito. Qualquer um pode alterar o código-fonte do Linux. Qualquer um pode criar cópias derivadas do Linux. E qualquer um pode distribuir o Linux da forma que quiser, tá? Isso, inclusive, são direitos garantidos através de licenças do Linux. Isso aí não é que você, eu posso fazer. Não, você tem o direito de fazer tudo isso que eu te falei. Então, o Linux, ele é um software livre. Ele é open source, código aberto, tá? Gilson, qual seria o antagônico dele? Seria o software proprietário. Por exemplo, o software proprietário, você não tem acesso ao código-fonte e geralmente você paga para usar, tá? Como exemplo aí, tu tem o próprio sistema operacional Windows. O Windows ele é código fechado. Ninguém tem acesso ao código-fonte do Windows a não ser os próprios programadores da Microsoft, tá? Então, o Linux, ele é livre. Qualquer um abre o código-fonte dele e estuda. Justamente por ser livre, a referência no mercado dele é 32K caracteres. Essa é a referência. Se nós estivéssemos tratando aqui, digamos, falando para você sobre o sistema operacional Windows, que é fechado, que é código fechado, a referência seria 18K caracteres. Mas o Linux não. Como ele é livre, essa referência aqui, toma muito cuidado que eu já vi caindo de prova. O cara colocou na questão o seguinte, um software no mercado, que a empresa optou por uma que tem como referência 32K caracteres. Ela optou por que tipo de software? Ela optou por um software livre. Tá claro? Então, 32 caracteres é a referência de software livre. E é justamente a referência do Linux também. Ele é um tipo de sistema operacional extremamente leve, pequeno. O Linux, na sua estrutura, ele é produzido com linguagem C, C++, uma linguagem extremamente leve e extremamente versátil. Só para você ter uma ideia, o Linux instalado no seu computador, com todos os aplicativos, sem você extirpar nada do sistema operacional, ele vai ocupar um espaço de aproximadamente 2 GB no teu HD, extremamente pequeno, com tudo instalado. Justo, existem alguns sistemas operacionais que ocupam um espaço maior do que esse? Existe. Quer um exemplo?
O próprio Windows. O sistema operacional Windows instalado na tua máquina, ele vai ocupar quase 5 GB. E o detalhe, sem você instalar o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, o Switch Off, sem você instalar mais nada, é só o Windows ali, ele vai ocupar quase 5 GB. O Linux não. Ele vai ocupar 2 GB com todos os seus aplicativos, predição de textos, programa de planilhas, navegação para a internet, ele completo, ele vai ocupar uma média de 2 GB no teu sistema. Por ele ser produzido na linguagem C, ser extremamente leve e versátil, ele não exige muito da máquina. O Linux, com 2 GB de RAM, ele já está rodando, que é uma beleza. Linux, inclusive, ele é muito bom para dar sobrevida naquela máquina que você já está pensando em jogar fora há muito tempo. Porque as máquinas que rodam Windows, elas são extremamente exigidas pelo sistema operacional. O Linux não. Por ser leve, pega o Linux e instala nessa máquina que você está pensando em descartar para você ver. Ela vai ficar uma bala e ela vai ficar muito melhor do que você quando estava usando o Windows, tá? Então ele é extremamente leve, então ele não exige. Com 2 GB de RAM, ele já está rodando legal, tá? A origem do Linux é justamente o sistema operacional Unix. A gente vai ver daqui a pouco a origem, por conta de alguns editais de concurso público pedir filosofia de software livre. A gente vai abordar, vai passar um pouco por isso para você também, tá? Mas você tem que saber que a origem dele, que é justamente o sistema operacional Unix, sistema operacional extremamente robusto, seguro e estável. Tanto que o Unix também deu origem para o sistema operacional da Apple. O iOS tem sua estrutura também aqui no Unix. Então a origem dele é justamente uma evolução do Unix, tá? Com relação à segurança, é um sistema operacional extremamente seguro. Tá? A gente pode falar no quesito de segurança de sistema e também de estabilidade. O Linux ele é extremamente estável. Só para você ter uma ideia, o Linux não trava. O Linux não trava nunca. Pode acontecer que um aplicativo rodando na plataforma do Linux trave, mas o Linux fecha o aplicativo que travou, mas ele continua mantendo o teu sistema estável, funcionando. Tu não vai precisar reiniciar a máquina. Só para te entender o que é uma estabilidade de um sistema operacional, os servidores do Exército Brasileiro, eu estou falando dos servidores que tomam conta de todo o sistema de processamento de dados do Exército, inclusive fronteira e todos os quartéis do Brasil inteiro, ele não é desligado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, os sistemas de processamento de dados do Exército não são reiniciados. Dá para você entender o que é isso? Um sistema operacional mantendo um sistema, como é o caso do Exército Brasileiro, funcionando há 10 anos sem dar um bug, sem dar um travamento? Tá? Então, isso por aí você já tira a estabilidade dele. No quesito segurança, ele é extremamente seguro. Por sua estrutura de diretórios, só tem acesso às configurações de sistema, alterações do sistema, instalação de software, aquele cara que a gente chama de superusuário, o administrador do sistema, o usuário root. Só ele, através de digitar seu login, sua senha, consegue alterar as configurações do sistema. Um user, que a gente chama, um usuário comum do sistema operacional Linux, não consegue interferir nas instruções e nas configurações da máquina. Tá? Só para você ter uma ideia, no quesito segurança, vírus. Não existe vírus para Linux. Não existe. Espera aí, Gilson. Eu já vi antivírus para Linux. Entende o seguinte. Dizer que não existe vírus para Linux, eu não estou dizendo que não existe por aí babaca tentando fazer. Mas acontece que pela estrutura dele, pela estrutura de organização dos seus dados e também pelo sistema de arquivos dele, o Linux não dá mole para vírus, ele não consegue se ativar. Meu irmão, se você tem um vírus que provoca uma doença e essa doença não avança, essa doença não progride, tá? O vírus é inócuo, tá? Ele não vai se proliferar de jeito nenhum. Então, se o vírus não funciona, ali não se ativa, ele não vai funcionar. Portanto, não existe vírus para Linux. A questão existe antivírus para Linux? Existe. Mas o antivírus não é para ele.
Você tem que entender que máquinas que rodam Windows, em redes, você tem máquinas rodando Windows e máquinas rodando Linux. O antivírus que o Linux administra é justamente para dar manutenção nos sistemas Windows, porque o Windows sim dá mole para vírus, os vírus se ativam no Linux. Então, o antivírus que o Linux tem é para dar manutenção no ambiente Windows. Então, no quesito segurança, tá? Ele é extremamente seguro. Me permite aqui abrir um parêntese, só para te entender os níveis de segurança do Linux. Olha, você, por exemplo, que usa sistema operacional Windows, você pode chegar num computador e alterar o papel de parede. Aquela imagem que você escolhe de fundo, de background no monitor, não pode? Qualquer um chega lá e altera aquilo ali. No Linux, se você tentar alterar o papel de parede da área de trabalho, ele vai abrir uma janelinha e vai perguntar, qual é a senha, mano? Qual é a senha? Só o administrador do sistema, só o superusuário, só o HUT vai poder alterar esse papel de parede. Entende o seguinte, se para alterar o papel de parede, o background do plano de fundo da área de trabalho do Linux é necessário a senha do HUT, imagina instalar, por exemplo, um Trojan. Imagina instalar um vírus, algum programa com ação independente ou autônoma dentro do teu sistema. Não vai rolar. Então, o Linux, ele é extremamente seguro. O Linux também, como configuração, tá? Como característica, o sistema de arquivos dele é o ext4. Você tem sistemas de arquivos Linux XT, XT2, XT3 e agora ele usa o ext4. A gente já viu aqui em algumas aulas passadas que sistema de arquivo é a parte que o teu sistema operacional usa para administrar partes livres e ocupadas de um dispositivo de armazenamento. É justamente durante o processo de particionamento e formatação de um dispositivo de armazenamento que você cria as estruturas para o sistema operacional poder interagir, reconhecer, escrever e ler as informações que estão gravadas num dispositivo de armazenamento. Então, o sistema de arquivos do Linux é o ext4. Ele é um sistema operacional gráfico. Muita gente que nunca viu Linux na vida diz, eu não gosto de Linux, porque Linux você tem que ficar digitando comandos. A gente vai ver durante a nossa aula aqui que se você quiser trabalhar no Linux, se souber digitar comandos no Linux, você pode. Você pode fazer qualquer coisa no Linux digitando comandos. Você pode editar imagens, você pode acessar a internet, você navega a internet digitando comandos, tá? Você edita vídeos digitando comandos no Linux, mas não precisa. Ele é extremamente gráfico, ele é toda a interface dele, é toda gráfica. Você trabalha como você trabalha no Windows, usando o interativo gráfico que é o mouse. Você clica, dá um duplo clique, um triplo clique, clica em arraste alguma parte do teu monitor, tá? Ele vai obedecer os comandos para você. Ele vai trabalhar para você, abrindo janelas, solicitando instruções através de janelas de diálogo. Então ele é todo gráfico. Ele é um sistema operacional gráfico, tá? Outra característica do Linux é o fato dele ter área de multitarefa preemptiva. Nome feio, né? Parece que a gente está chamando um palavrão. Mas o que é esse área de multitarefa? Ele é multitarefa porque você consegue trabalhar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Ele consegue administrar todos os aplicativos, justamente sem dar conflito entre eles. Por exemplo, você, quando, digamos, você está usando o Windows, você não consegue trabalhar com o Word aberto, às vezes você está com o Internet Explorer aberto, você está com o Windows Media Player aberto, tem a calculadora aberta, ele não administra todos esses aplicativos. Por conta dele poder trabalhar com todos esses aplicativos abertos, a gente diz que ele é multitarefa, tá? Na realidade, quando a gente fala multitarefa, a gente está falando de pseudo-multitarefa, tá? Deixa eu te explicar o que é que acontece. Para o sistema operacional ser verdadeiramente, fazer multitarefa real, ele teria que fazer todas as tarefas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É como se uma dona de casa, ao mesmo tempo, ela conseguisse fazer o almoço, limpar a casa, dar banho no filho e assistir televisão. Tudo ao mesmo tempo. Mas ela consegue fazer isso? Não.
Aí o que ela faz para poder fazer tudo? Ela vai lá, mexe alguma coisa no fogão para fazer o almoço, ela vai lá, dá uma olhada no filho, já dá uma arrumada no filho, depois ele vai fazendo um pedaço da tarefa de cada vez, não é isso? Ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não junto. Então é mais ou menos isso que acontece com o sistema operacional. Para ele poder fazer a multitarefa, ele teria que administrar todos os aplicativos juntos. Mas não é bem assim que ele faz. O que ele faz? Se você tem vários aplicativos, digamos, você está com o Writer, que é um editor de textos aberto, você está com o Firefox, que é um programa de navegação na internet aberto, você está ali com o Coquerô, que é um programa de execução de mídia também aberto, ele não vai administrar os três. O que ele faz? Ele faz um pedacinho de processamento do Writer, faz um pedacinho de processamento do Firefox, faz um pedacinho de processamento do Coquerô, tá? Aí volta, faz outro pedacinho do Writer, e assim vai, ele consegue administrar todos, mas um pedacinho de cada vez. Mas justamente por conta disso, ele consegue administrar vários aplicativos abertos. Só para você ter uma ideia, se o Linux fosse, eu estou colocando na condicional, se ele fosse monotarefa, como é que você iria trabalhar nele? Você abriu o Writer, que é um editor de textos. Aí você quer acessar a internet usando o Firefox. Você teria que fechar o Writer para abrir o Firefox. Aí agora você quer abrir o Conqueror para ouvir uma música. Você teria que fechar o Firefox para abrir o Conqueror, ou seja, ele seria monotarefa, tá? Mas não é assim que ele trabalha. Ele trabalha com os três, e nesse caso ou mais, abertos, ele administra tudo. Então ele é multitarefa. E o que é essa preemptividade? Por que ele é de área preemptiva? Porque esses vários aplicativos abertos podem ser acessados de forma aleatória. Por exemplo, você abriu o Writer, você abriu o Firefox e o Coquerô. Se você está aqui no Coquerô e quiser vir para o Writer, você não precisa passar pelo Firefox. Salta direto para o Writer. Está no Writer, vai direto para o Coquerô, volta para o Firefox. Você alterna entre qualquer aplicativo que estiver aberto, sem precisar seguir a sequência em que eles foram abertos. Então, por isso, por você acessar todos os aplicativos de forma aleatória, você diz que ele é de área preemptiva. E o Linux também, em suas características, ele é multiusuário. Você tem condições de criar contas de usuários dentro do sistema operacional Linux e ele administra todas. Tem uma conta no Linux, que é a de superusuário, que é a conta root, que vai ser assunto durante a nossa aula de hoje, tá? Mas tem a figura dele, que é a pessoa, é o cara que manda na máquina, é o cara que administra tudo. Mas tem as contas de usuários. O usuário, ele não pode interferir na configuração do sistema, mas ele pode ter aquelas pastas, meus documentos, minhas imagens, meus downloads, meus vídeos, fica tudo ali. E essa parte só é acessada através de login e senha. Por ele ter condições de administrar várias contas de usuário, você diz que ele é multiusuário. Beleza? Então essas são as principais características do Linux para você poder fazer a sua prova. Mas eu te falei o seguinte, o que é esse negócio de GNU? Tá? Entende uma coisa, existem alguns editais que pedem filosofia de software livre. Aqui na nossa região teve um edital da Secretaria de Educação em que filosofia de software livre foi cobrada. Aí quer dizer, ela não cobrou o Linux, mas a filosofia de software livre. Entende o seguinte, até a década de 80 não existia software proprietário no mundo. Tá? Existiam empresas que produziam software, mas esses softwares não eram vendidos de forma comercial nem licenciados da forma que você tem hoje. Esse negócio de licenciar o uso de software, ela surgiu justamente com a Microsoft. Foi o Bill Gates, a partir de um sistema operacional em lote que ele fez para o primeiro computador transistorizado do mundo, que foi o Altair, ele começou isso. Ele fez esse sistema operacional e levou para o cara que produzia o Altair para gerenciar essa máquina. O camarada tentou dar para ele $4.000 na época pelo sistema operacional. Ele falou, não, eu não quero teus $4.000. Você vai fazer o seguinte, todo o Altair que você vender e que o meu sistema operacional fizer ele funcionar, tu vai me dar uma ponta por causa disso. Eu vou licenciar, eu não vou te vender. Eu licencio o meu software para você usar. Daí começou a indústria do software, tá? Ou seja, a venda de licenças de software. Só que um americano, esse cara aqui,
chamado Richard Mitchell Stillman. Era um hacker na época. Esse cara hoje, ele é uma sumidade dentro do mundo, do mercado de informática. Esse cara aqui, ele era pesquisador do MIT, o maior centro de desenvolvimento tecnológico do planeta. Ele era justamente pesquisador do MIT. Esse cara, em 85, foi o responsável pela criação da Free Software Foundation, a Fundação do Software Livre. Ele também, em 85, ele foi responsável pela criação do GNU Public License, ou seja, um tipo de licença de software livre. E ele também foi o responsável por criar o Copyleft em 89. Gilson, o que é Copyleft? Presta bem atenção.